no capítulo 5, a partir do versículo 5. A primeira leitura vai ser essa. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 5. Louvado seja Deus. Lucas 5, 5. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, por favor, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Por favor, levante a sua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos agora. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu peço a revelação da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, possa nos iluminar. Que a Tua Palavra, Senhor, possa trazer para nós aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite é homens com propósito, mas também pode ser mulheres com propósito, jovens com propósito, todos com propósito, amém? Quando nós falamos de propósito, eu gostaria inclusive de dar algumas dicas a vocês. Eu não sei se alguém aqui já leu um livro chamado Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Alguém já leu esse livro? Deixa eu ver se alguém já leu. Aí, algumas pessoas já leram. Se você não leu, eu recomendo você a fazer a leitura desse livro, que é um livro muito bom. Vamos definir então o que é propósito. Por favor, diga assim comigo: propósito significa intenção de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, resolução, desígnio, intento, projeto, consenso, juízo. Tudo isso pode ser traduzido pelo significado da palavra propósito. Eu quero resumir para você nessa introdução da palavra. Propósito é quando você sabe a sua origem, sabe o que você está fazendo aqui e sabe para onde você vai. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão na presença de Deus, eles passam a ter uma outra maneira de se pensar. Sei o que eu estou fazendo aqui e sei para onde eu vou. Então, tudo que eu for fazer na minha vida, qualquer coisa que eu for fazer na minha vida, eu vou estar consciente. E é isso que o propósito faz. O propósito produz uma pessoa mais consciente. O propósito produz uma pessoa mais preparada para enfrentar as adversidades, para enfrentar as dificuldades. Uma pessoa que não tem propósito, ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe o que ela está fazendo aqui, e ela não sabe para onde ela vai, ela fica perdida no mundo. Tudo parece
Eu tive a oportunidade de cursar uma faculdade de administração. Quando nós entramos, no primeiro dia de aula, tinha mais de 50 pessoas. E quando foi a formatura, mais da metade deixou o curso no decorrer do caminho. Quantas vezes você, no começo do ano, muitas pessoas estão animadas, estão felizes, querem trabalhar, agora nós já estamos quase a um dia do mês de novembro. Quantas pessoas já estão desanimadas? Quantas pessoas já estão cansadas? Por quê? Faltou o combustível. Então nós podemos dizer que o propósito é o combustível que vai te motivar, que vai levar você a atingir o seu objetivo. É muito mais fácil você vencer quando você tem um propósito. É muito mais fácil você atingir as suas metas quando você tem um propósito na sua vida. Agora eu quero falar de uma pessoa, apenas dar um exemplo bíblico de alguém que tem um propósito. Eu vou dar um exemplo aqui do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, na leitura que nós fizemos, ele era uma pessoa bem nascida, bem criada, era um homem casado, a Bíblia fala isso. Ele era um homem que era um pescador. Naquela época, as pessoas herdavam a profissão dos seus pais. Se a sua família fosse como a de Jesus, de carpinteiros, provavelmente você seria um carpinteiro. Se a sua família fosse uma família de pedreiros, provavelmente você fosse um pedreiro. Se fosse uma família de advogados, você seria um advogado, e assim por diante. Então, normalmente, a pessoa que nascia, os filhos, eles herdavam a profissão dos seus pais e davam continuidade naquele negócio. Aqui nós estamos falando de um homem que tinha uma profissão, que tinha uma família estruturada, tinha também uma esposa, tinha sogra, tinha mãe, tinha pai, a família dele estava completa. E aí ele estava lá na pescaria dele, trabalhando tranquilamente, e de repente um jovem pregador chamado Jesus de Nazaré estava ali na beira do mar, e ele chega para o apóstolo, que não era apóstolo ainda, e fala assim para ele: você pode me emprestar o seu barco? Ele diz: pois não. Jesus entra no barco e vai um pouquinho para dentro da água e começa a pregar para a multidão. Quando ele termina de pregar, ele dá uma palavra para esses pescadores. Ele diz: por que vocês estão meio tristes, meio cabeça baixa? O que está acontecendo? Ah, é porque nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Estamos cansados, estamos aqui já terminando o nosso trabalho e nós não conseguimos apanhar nada, não conseguimos atingir o objetivo. O que acontece? Você pode ter uma vida estruturada como o apóstolo, você pode ter tudo na sua vida, mas entenda, às vezes as coisas parecem que não dão certo, às vezes as coisas parecem que não funcionam, às vezes parece que você quer chegar no lugar, mas você não consegue. Assim era a vida daquelas pessoas naquele momento, mas foi justamente na hora que Jesus chegou, porque a hora que você mais precisa é a hora que Jesus gosta de operar. Quando ninguém pode resolver, quando ninguém pode fazer, esta é a hora que Jesus entra. Aí Jesus pega e manda que eles voltem a pescar. Eles voltam a pescar, pescam muitos peixes, e a Bíblia diz agora que as suas redes começam a se romper, começam a fazer buraco na rede de tanto peso, de tanto peixe. Olha que coisa maravilhosa. Aí o apóstolo Pedro entende que ele era um homem pecador, e ele disse assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque o Senhor é tudo e eu não sou nada. Isso que eu vi agora foi milagre, isso que eu vi agora foi transformação, isso que eu vi agora eu nunca tinha visto na minha vida. Então Pedro tem a sua primeira experiência com Jesus Cristo. Assim fomos nós. Um dia o Senhor Jesus, ele chegou até a sua vida. Se não chegou ainda, ele está aqui hoje no meio de nós, e pode ser o teu primeiro contato com Jesus aqui agora. Quando você tem esta experiência, isso só acrescenta na sua vida. Muitas pessoas dizem assim: olha, eu não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja eu tenho que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Ah, eu não vou fazer a obra de Deus não, porque para ter um propósito na obra
plano de Deus, eu tenho que deixar de ser quem eu sou, eu tenho que abandonar isso, abandonar aquilo. Até aqui, nós não estamos falando de abandonar nada, nós só estamos falando de acrescentar. Tudo que o Senhor Jesus quer fazer é acrescentar na tua vida, é te dar um novo rumo, é te dar uma nova direção, é dizer que você pode ser pescador sim, é dizer que você pode ter a sua profissão sim, mas você pode agregar quem você é, um propósito maior na tua vida. Hoje eu estou aqui para te dizer que Deus tem um propósito muito maior para você. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. O que Deus tem para nós é muito grande. O que Deus tem para nós talvez nem caiba no nosso entendimento, mas o Senhor, Ele tem algo para fazer nas nossas vidas. Agora, do que Ele precisa? Da tua disposição. Do que Ele precisa? Que você diga: Senhor, olha, eu estou na faculdade, mas eu quero agregar o teu propósito ao meu propósito. Eu quero me formar, mas eu quero também que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Em tudo que você faz, em todas as suas atitudes, o que dá o resultado na presença de Deus? É quando você une o seu propósito com o propósito de Deus para a sua vida. Aprenda uma coisa: o propósito de Deus não anula o seu propósito. O seu propósito não anula o propósito de Deus. A proposta de Jesus é que os dois possam caminhar juntos. O seu plano de vida, o seu propósito de vida com o propósito de vida de Deus para você. Agora vamos falar desse propósito. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente. Todos nós aqui, a Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. Entenda, nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. Esta passagem nossa por esta vida, por essa terra, é apenas um tempo determinado. Nós não vamos ficar aqui para a eternidade, porque a eternidade nós vamos passar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, de onde eu vim? Eu vim de Deus. De onde você veio? Você veio de Deus. Porque muitas pessoas não nasceram. Muitas pessoas não tiveram oportunidade de nascer. Foram abortadas no ventre, ou por um problema do organismo da mulher, ou por um aborto provocado, ou por um aborto espontâneo. Quantas mulheres lutam para engravidar, passam a vida toda e não conseguem engravidar? Então, se você nasceu, é porque foi na vontade de Deus que você nascesse. Outra coisa que tem que ficar clara: por que Deus tem um propósito para mim? Vou deixar, isso aqui é ciência pura. Nós temos, cada um aqui, uma única impressão digital. Não existe uma igual a outra. Outra coisa, você tem uma marca em você chamada de DNA. Só você tem este DNA e só eu tenho, no meio de milhões e milhões de seres humanos. Então preste atenção: Deus fez você, por quê? Porque você é único. Aqui a sua mordida, a sua arcada dentária, ela também é única. Você, o molde que serve para você, na sua boca, não serve para mais ninguém. Então, tudo isso mostra que Deus fez cada um de nós. Deus planejou a minha existência e a sua existência. Isso nos leva a crer que eu não sou um acidente, você não é um acidente. Ah, mas a minha mãe não me esperou. Ah, mas é porque eu sou filho de mãe solteira. Ah, porque eu sou fruto de um relacionamento fora do casamento. Ah, porque eu sou fruto disso, daquilo. Nada disso importa. O que importa é que você nasceu. O que importa é que você está respirando. O que importa é que você está vivo. O que importa é que você está viva. Acho que tem só um 5 vivo aqui. Eu falei. Você nem manifestou. Bom, quando a pessoa morre, ela fica, o corpo dela endurece, ela fica gelada, igual essa pessoa aí, ó. Está cansada, ela está deitada, ela fica deitada no negócio, ela não movimenta. Se alguém chegar, ela não movimenta, ela está parada, ela está morta. Agora deixa eu falar uma coisa para você: não importa como foi a sua concepção, não importa como você chegou aqui, o que importa é que você está aqui. O que importa é que você faz parte do plano de Deus, você faz parte do projeto de Deus.
que Jesus nos ensinou. Jesus nos deu a visão da eternidade. Ele disse: olha, vocês vieram de Deus, é o que a Bíblia diz, vocês estão aqui para um propósito específico na terra, e vocês vão morar a eternidade com Deus, porque Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos morada. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Como é que eu tenho que me enxergar? Eu tenho que me enxergar na perspectiva da eternidade. Deus quis que eu nascesse, Deus quis que eu estivesse aqui. Então, se eu estou aqui, eu estou na perspectiva da eternidade. Existem pessoas que não acreditam na eternidade. Existem pessoas que acham que o nascimento dela foi um acidente, que o nascimento dela foi por uma coisa qualquer. Mas existem pessoas que sabem que elas vieram de Deus, que elas estão vivendo aqui no projeto de Deus e que elas vão para a eternidade no plano de Deus. E quando é que eu aprendo isso? Quando eu começo a caminhar com Jesus. A partir deste dia, o apóstolo Pedro, ele passou a ser pescador de homens. Ele passou a ter na sua vida uma visão de propósito de Jesus para a vida dele, uma visão de propósito divino para a vida dele. Ele começou a se ver como instrumento de Deus, como apóstolo de Deus. Eu poderia discorrer várias passagens, várias coisas que o apóstolo Pedro passou, mas eu vou destacar apenas algumas. Preste atenção nisso. Pedro, ele chegou para Jesus e disse assim: pode contar comigo, Senhor, porque se for preciso morrer com o Senhor, eu vou morrer com o Senhor. Qualquer coisa que precise ser feita. Jesus falou assim: alguém aqui tem alguma arma? Aí Pedro falou: eu tenho. Ele colocou uma faca na cintura, ou uma espada na cintura, um objeto cortante na cintura dele, e falou: eu estou aqui porque deve vier. Porque ele já estava com Jesus, ele já tinha caminhado muito tempo com Jesus. Jesus, porém, disse para ele assim: olha, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E ele disse: não vou. Qualquer um pode te negar, menos eu. E acontece a pior coisa que poderia acontecer na vida de uma pessoa que agregou a si o projeto de Cristo, o projeto de Deus. Ele negou Jesus. Chegou uma mulher para ele, Jesus estava lá sendo interrogado, ele estava perto da fogueira, perguntou assim para ele: olha, você não é um deles? Você não estava junto com o Nazareno? Ele disse: não, claro que não, você está enganada, eu não conheço esse homem. Uma segunda pergunta foi feita para ele, e ele disse: não conheço esse homem. Algumas versões da Bíblia diz que na terceira vez ele espraguejou, ele falou palavrão, ele ficou irritado, ele se retirou daquele local, porque ele disse: eu não conheço este homem. Mas só que não tinha mais como negar, porque ele andava como Jesus andava, ele falava como Jesus falava. Alguns historiadores acreditam que as pessoas de Cafarnaum, os nazarenos, cortavam a barba em V. Eles faziam assim um V na barba, porque todos eles tinham barba comprida, de modo que se você visse alguém, algum nazareno, você identificava. Se você visse alguém da região da Galileia, você identificava pela forma de andar, pela forma de vestir. Não dava mais para esconder. Sabe por quê? Porque Jesus não estava só lá perto da fogueira, Jesus estava dentro do apóstolo. O apóstolo fazia parte da vida dele. Nós podemos ter problemas no nosso propósito, como o apóstolo teve. A Bíblia diz que ele sai dali e ele chora, e ele fica amargurado, e ele passa por momentos difíceis. Eu não podia ter feito isso, eu não podia ter negado, eu tinha que ter confessado Jesus, eu tinha que ter morrido com ele, não podia ter feito o que eu fiz. E ele então se retira de cena, o nome dele não é mais falado. Existe um outro apóstolo, que é Judas, que vende Jesus por 30 moedas de prata. E quando Judas percebe o que ele faz de errado, ele vai e se suicida. Agora Pedro fez algo tão errado quanto Judas, mas Pedro não se suicidou. O que eu quero te mostrar é o seguinte: a única pessoa que pode interromper o propósito de Deus na sua vida é você mesmo.
O diabo não tem poder de interromper o propósito de Deus na tua vida, porque o diabo não tem poder na sua vida. Os anjos não têm poder de interromper, nem essa pessoa que está aqui perto de você, nem eu, nem ninguém tem o poder de tirar você do propósito, a não ser você mesmo. Então Judas, ele ficou tão chateado, tão magoado, e naquele filme do Mel Gibson, eles botam lá como se fosse um diabo, lá falando, aquilo ali, o diabo não tinha poder nenhum de tirar a vida dele, só ele mesmo. Aí ele foi lá e deu cabo da vida dele. Muitas pessoas, igreja, estão interrompendo o propósito de Deus na sua vida, estão desistindo, estão virando as costas, estão indo embora. Sabe por quê? Porque elas não acreditam nelas, elas não sabem de onde elas vieram, elas não sabem o que elas estão fazendo aqui, e elas não sabem para onde elas vão. São pessoas que têm a Bíblia, mas não lê, são pessoas que têm oportunidade de orar, mas não oram, são pessoas que têm oportunidade de louvar a Deus, mas colocam a música do mundo em casa para ouvir. São pessoas que têm tudo na vida para melhorar, tudo na vida para crescer nas coisas espirituais, mas ela não quer, ela boicota o próprio propósito da vida dela. São pessoas que não conseguem estudar, não conseguem ler, não conseguem ir para a escola direito, não conseguem assistir uma aula, não conseguem prestar atenção na mensagem e não conseguem fazer nada. Preste atenção nisso. Não seja o sabotador do projeto de Deus para a sua vida. Você tem capacidade, você pode atingir seus objetivos, você pode chegar onde você quer, mas o que nós precisamos, igreja? Nós precisamos assumir: eu tenho um projeto de vida, eu tenho um plano de vida, e Deus também tem um plano para a minha vida. E eu vou em frente. Eu estou magoado? Eu estou triste, parece que não vai dar certo, parece que só as outras pessoas conseguem, mas eu tenho um propósito. Todas as vezes que você fizer alguma coisa e der errado, faz de novo até dar certo. É assim que funciona. Não é razão de você desistir porque não deu certo até agora. Não é razão de você parar porque você tem propósito e você vai insistir, e você vai persistir. Por quê? Porque você é alguém que Deus colocou aqui na terra e falou: nasça, e você nasceu. Deus falou: cresça, e você cresceu. Deus falou: atinja o teu objetivo, e você vai atingir o seu objetivo. Por que você vai conseguir? Porque você não é um acidente, você não é uma fórmula mal feita, você não é o resultado de uma coisa que não era para acontecer. Não, você é o resultado daquilo que Deus quis, da vontade de Deus. Eu estou olhando para a soberana vontade de Deus aqui nessa noite. Se você está aqui, é na soberana vontade de Deus. Deus te deu a chave, Deus te deu a senha. Diante desta situação de tristeza, de melancolia, de dificuldade, o apóstolo se retirou. Ele teve umas experiências com as mulheres, onde ele foi, viu, depois ele viu o Senhor Jesus ressuscitado. O Senhor Jesus apareceu para ele, mas ele estava desgostoso do seu propósito. O que Jesus disse para ele na leitura que nós fizemos? Você será pescador de homens. Associa o propósito de Deus. Mas a decepção foi grande, foi muito grande. E ele falou assim: eu não quero mais, não quero mais. Você está entendendo isso? Só quem já se decepcionou alguma vez na vida entende: eu não quero mais, não vai dar certo, não tem como, não vejo solução, não consigo, acabou. E a Bíblia diz que ele volta, e ele volta a pescar. Ele está lá no mar, e a Bíblia diz aqui em João 21, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu, e outros dois os seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. O que Simão Pedro falou, igreja? Vou pescar. Ele sabia que Jesus tinha ressuscitado, ele conhecia o plano de Deus para a vida dele, ele sabia o que Deus queria fazer dele, mas ele tinha tido experiências maravilhosas. Como eu falei, eu não vou pregar a vida toda dele
arrasado, ele estava sem rumo, porque ele achou que o fato dele ter negado 3 vezes a Jesus, ele não caiu uma vez, ele caiu 3 vezes. Isso é muito vergonhoso. Pô, sabe por quê, irmãos? Porque nós temos muita gente para apontar pecado. Isso aí, meu, é a coisa mais fácil do mundo. Um mundano, ele cai, quebra a cara, faz um monte de coisa errada e está tudo certo. Agora o cristão não. Uma pequena coisinha que acontece aí, você não falou que era crente, mas não está tocando na igreja, mas ele não está orando lá, não está pregando. Como é que pode isso? Eu não acredito, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: não foi o fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes que Deus desistiu de Pedro. Eu vou ensinar uma coisa para você hoje aqui. Se você não aprender nada, aprenda só isso: Deus não desiste de você. Em você, você pode até estar desanimado, mas Ele não desiste de você, ponto final. É Deus que escolheu você, irmão. Não tem jeito, não dá para escapar. E ele está lá no meio do mar. Agora sabe o que ele fez? Porque os pescadores entravam no mar, passou a noite toda de novo no mar, pescando. E quando ele chega de novo agora, pela segunda vez isso aqui, hein? Não é a primeira não, é na segunda vez já, depois de Jesus ressuscitado. Ele olha e fala assim: trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mais uma vez, ele está diante da mesma cena: não apanhamos nada. Quantas pessoas estão assim? Quando você não tem um propósito definido, parece que a sua vida anda em círculo, parece que você não atinge o seu objetivo, parece que você não chega em lugar nenhum. Mas eu estou aqui de novo, ó, do mesmo jeito. E ele estava nu, porque eles entravam nus dentro da água. Estava lá, lavando as redes, mexendo com as coisas. A Bíblia está dizendo aqui que ele estava aproximadamente 200 côvados, que é aproximadamente 100 metros. Ele não estava longe da beira da praia, 100 metros para dentro da praia. E ele estava ali já encerrando suas atividades, encerrando os seus trabalhos, como muitas pessoas estão encerrando as suas atividades, estão encerrando os seus trabalhos, estão desistindo da família, estão desistindo de acabar de construir a casa, estão desistindo de acabar os seus propósitos, porque tem muitas pessoas que dizem assim: isso não é para mim. Quando às vezes a pessoa está dentro do casamento, ela fala: casar não é para mim, eu não deveria ter casado. Muitas pessoas estão dentro da faculdade, sentado ali, assistindo a aula e falam: isso aqui não é para mim. Às vezes a pessoa está dentro da sala de aula e fala: não é, meu estudo não é para mim, e ela quer desistir, e a vontade de desistir vem, e ela pega e abandona e vai fazer outra coisa. Sabe o que ela faz? Ela se despe, ela tira ao seu propósito. Ele estava nu lá. Isso significa que a pessoa desistiu. Ele falou assim: não é isso que eu quero mais para a minha vida, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, eu vou ser igual eu era antes, porque quando eu fazia o que eu fazia antes era diferente, a reação era diferente, mas agora não deu mais certo, e ele quis voltar. Só que entenda uma coisa: o propósito de Deus é maior. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga para 4 pessoas assim: olha, o propósito de Deus é maior na tua vida. O propósito de Deus é maior na tua vida, primeira pessoa. O propósito de Deus é maior na tua vida, segunda pessoa. O propósito de Deus é maior na tua vida, terceira pessoa. Igreja, o propósito de Deus é maior na tua vida. Deus é maior. Quem é que chegou na praia? Jesus. Olha aí. Todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você pensar em abrir mão do teu propósito, Jesus vai dar uma chegada lá onde você estiver. Sabe por quê? Porque você pode ir em qualquer lugar. Você pode sair à noite, você pode beber, fumar, mas quando você chega em casa, o Espírito Santo chega perto de você e começa: isso aí não é para você. E você já começa, seu coração acelera, você fala: meu Deus, o que eu fiz? E aquilo já começa a mexer com você, porque você é escolhido, escolhida, você tem propósito, você tem um projeto de Deus na sua vida. Então, quando Deus trabalha, Jesus lá, a última pessoa que Pedro esperava, porque ele pensou que
Jesus apresentando-se na praia, ele disse o seguinte: lançai à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. 153 grandes peixes. E aí, Jesus, João fala para Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro percebeu que era Jesus, ele se vestiu. Aí ele falou: não, eu tenho que mudar minha atitude, porque Jesus está aqui. Foi exatamente o que você falou. Eu tenho que mudar minha atitude. Não foi ninguém que falou para você, não fui eu que falei para você, não, foi o Espírito Santo. E você olhou no espelho e falou: eu tenho que mudar minha atitude. Eu tenho que mudar minha atitude. Quem está fazendo isso na tua vida não é homem, não. Quem está fazendo isso na tua vida não, é Deus. É Deus que está trabalhando em você para o propósito da eternidade. É Deus que está mostrando para você: não desista do seu propósito, não desista dos seus objetivos, não sai do caminho de Deus, não sai da estrada que Deus fez para você. Fica firme no seu propósito. E agora, Jesus, ele vestiu aquela roupa e ele chegou, desceu do barco, puxou o barco e veio. E a Bíblia diz que Jesus viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E Jesus falou: agora traga aqui os peixes que vocês apanharam, coloque aqui nas brasas. E aí começaram a assar aqueles peixes ali na beirada da praia. E a Bíblia diz aqui que Jesus falou: vinde, comei, vinde, vamos comer agora todos juntos. E aí os discípulos que estavam ali, as pessoas ao redor, e Jesus comendo com eles. Depois de terem comido, de terem jantado, diz a Bíblia, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Olha que pergunta. Pedro, você me ama mais do que todo mundo? O Senhor Jesus ensinou o seguinte: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás e só a Ele prestarás culto. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: se você não amar a mim mais do que você ama os seus parentes, você não é digno de mim. Jesus só serve para você se Ele for o maior amor da tua vida. Jesus só serve para você se Ele for tudo para você, se Ele for o número 1 na tua vida. Porque você não vai conseguir amar sua esposa se você não amar Jesus Cristo. Você não vai conseguir amar os seus filhos se você não amar Jesus Cristo. Você não vai conseguir amar os seus pais se você não amar Jesus. Jesus precisa ser o número 1. Você precisa abraçar Jesus na tua vida. Ele precisa ser o primeiro na tua vida. E quando você o recebe dessa forma, a Bíblia diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo vai correndo bem. A pergunta número 1 de Jesus: Pedro, tu me amas mais do que todas as outras pessoas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas mais do que todas as outras pessoas? Irmãos, tem pessoas que não gostam quando a gente repete muito a mesma coisa. Aí a pessoa fala assim: poxa, o pastor fica repetindo toda hora isso, isso cansa. Imagina Jesus, pela segunda vez, a mesma pergunta: será que eu estou respondendo errado? O que está acontecendo aqui? Nem na prova, em faculdade, nem no Enem, não faz a mesma pergunta. É uma pergunta de cada coisa. Não repete a mesma pergunta toda hora. Só que Jesus, Ele está insistindo com você, sabe por quê? Porque Ele te ama. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus está insistindo com você, sabe por quê? Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer ver você pregando, Ele quer ver você curando. A Bíblia diz depois que a sombra de Pedro curava os enfermos. Jesus já está vendo a sombra de Pedro curando. Jesus já está vendo as pessoas se convertendo. Jesus já está vendo o mistério na vida de Pedro. Assim como Ele vê o mistério na tua vida, assim como Ele vê o teu horizonte, Ele vê o teu futuro, Ele sabe aonde você vai chegar. É por isso que Jesus insiste. É por isso que Jesus não desiste. Ele fica falando: eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um propósito na sua vida.
terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro já estava estressado, falando assim: meu Deus, tá bom, o pastor já pregou muito, já são 8h31, tá bom, né? Chega, isso cansa, porque tem horas que a gente fica cansado. Os irmãos sabem muito bem o que é isso. Quando uma pessoa fica repetindo a mesma coisa pela terceira vez, Jesus fala: Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, tu me amas mais do que todos os outros? Pedro agora cheio de, sabe, daquela coisa desagradável, ele disse assim: tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Porque Jesus perguntou 3 vezes e falou 3 vezes: então apacenta as minhas ovelhas, faz a minha obra, faz o que eu estou te pedindo, cumpra o propósito que eu planejei para você. Irmão, vamos voltar lá atrás. Pedro negou Jesus quantas vezes? E Pedro confessou Jesus quantas vezes? 3. Jesus estava dizendo: para cada vez que você me negou, diga que me ama. Para cada vez que você me negou, diga que me ama. Para cada vez que você disse que a tua vida tinha acabado ali, que não ia dar mais certo, que você não ia conseguir se formar, que você não vai conseguir chegar até o final, o Senhor está falando para você: você vai conseguir. Por que você vai conseguir? Porque você é bom? Não. Foi porque Jesus te escolheu. Foi porque Jesus te chamou. O que você está fazendo da sua vida? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Hoje, o convite de Deus aqui, o tema desse trabalho: homens com propósito, mulheres com propósito, jovens com propósito, crianças com propósito, todos com propósito. Todos nós temos propósito, sim. Agora, o que nós precisamos nessa noite? Abraçar também os propósitos de Deus na nossa vida. Se nós juntarmos esses 2 propósitos, nós vamos atingir os objetivos de Deus e os nossos objetivos. Eu não preciso pregar o resto da história do apóstolo, porque você pode ler o Novo Testamento e você vai ver o quanto Deus usou. A história diz que ele morreu, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de ser crucificado de cabeça para cima como seu Senhor. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque ele determinou: eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida. O Senhor Jesus disse: eu tenho 12 tronos preparados, falando isso para os apóstolos. E Pedro, quando nós chegarmos no céu, primeiro na entrada do céu, nós vamos ter lá na Nova Jerusalém, uma das portas vai se chamar Pedro. Ele tem o nome do apóstolo. Então o que ele ganhou fazendo tudo isso? O nome dele na porta do céu. Ele ganhou um lugar sentado. Provavelmente o trono de Jesus está aqui. 6 tronos à direita, 6 tronos à esquerda. E o apóstolo Pedro vai estar lá. E detalhe, eu vou estar lá também, porque meu nome está escrito no livro da vida. Você vai estar lá também. É o propósito final, igreja. É o propósito final. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar agora. Meus irmãos, nada acontece por acaso, como eu falei. Se Deus te chamou hoje aqui, e me chamou hoje aqui, nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem algo nas nossas vidas. O Senhor tem algo a fazer aqui neste lugar. Eu gostaria de fazer uma primeira oração. Por favor, coloque as suas 2 mãos na altura do teu coração e feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que os teus propósitos se cumpram na vida de cada um de nós. Seja na vida, Senhor, do menor ao maior, seja na vida daquele mais novo, Pai, aquela pessoa de mais idade. Mas eu te peço que os teus propósitos, Senhor, se cumpram na nossa vida, que os teus propósitos se cumpram na vida de todas estas pessoas, e que nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Agora olha aqui
aqui para mim. Eu quero convidar para receber uma oração especial. Você que lá na sua casa, lá você sozinho, você se fez aquela pergunta que eu disse aqui na palavra, e o Senhor Jesus tocou em você para que você mudasse, para que você se transformasse. Como Pedro disse, é o Senhor que está aí. Então ele sentiu aquele desejo de mudança e falou: não, me dá aqui a minha veste. Colocou a veste dele e foi para a praia, porque ele sabia desde lá de trás que o Senhor é santo, que o Senhor é santo. Mas você não foi tocado aqui na mensagem, não. Você foi tocado lá na tua casa. Aleluia. E você se fez essa pergunta, e você fez a mesma afirmação para você: eu preciso mudar, eu preciso de mudança. Eu quero convidar você a vir aqui no altar. Eu quero orar por você. Não precisa ter medo de mim. Eu não vou te derrubar, não vou esfregar minha mão na sua cabeça, não vai acontecer nada com você. Apenas você vai estar testemunhando aqui neste altar o que o Espírito Santo já começou a fazer lá na sua casa. Se você sentiu isso lá, olhando no teu espelho, se arrumando, se preparando, o Espírito de Deus já começou a obra lá em você, e apontando um tipo de mudança para você, que não sou eu que vou dizer o que é, mas o Senhor está corrigindo o teu rumo. O Senhor está te dando uma nova direção. Talvez seja uma nova direção profissional, talvez seja uma nova direção ministerial, talvez seja uma nova direção no teu casamento, talvez seja uma nova direção para os seus filhos, mas o Senhor tocou em você na sua casa. Eu convido você a vir aqui nesse altar. Não tenha medo de mim. Só se você teve essa experiência com Deus, não é por obrigação, mas é pela manifestação do poder de Deus. Eu peço, por favor, que a igreja estenda as mãos aqui para o altar. Esta não é a obra de homens, esta é a obra do Espírito Santo, é a obra de Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero neste momento, ó Deus querido, ministrar, Senhor, a Tua bênção sobre todas estas vidas que estão diante do Teu altar. São pessoas, ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo já começou a trabalhar lá dentro do lar, mostrando, assim como mostrou para o apóstolo Pedro, um novo propósito, um novo rumo, uma nova direção, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar uma nova direção para essas vidas, um novo rumo para essas pessoas, que estas vidas, Senhor, possam chegar onde elas precisam, que estas vidas, Senhor, possam chegar aonde o Senhor quer que elas cheguem. Então seja com cada uma delas, ó Pai, e que elas saiam daqui hoje nesta convicção, nesta certeza de que o Senhor tem planos maiores para elas, que o Senhor tem projetos maiores para elas, que o Senhor está corrigindo a rota, que o Senhor está corrigindo o rumo, e que o Senhor está dando uma nova direção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, amém. Eu quero agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui. Agradeço também a pastora Márcia por aprovar a minha vinda aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, os projetos e os sonhos de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu retorno a palavra em nome de Jesus.